E aí, pessoal, agora vamos ver um pouquinho sobre análise de cenário, ok? Essa questão aqui, ela é a primeira que a gente vai começar. Fala assim, ó, uma técnica de planejamento em organizações que tem por base predominantemente, tem uma base, né, predominantemente intuitiva, depende de opiniões, imaginação, informações e baseia-se em perguntas do tipo e se. Aqui a gente tem a técnica que define a construção de cenários. A gente pode pegar aqui o comentário do professor e dar uma olhadinha no que se trata os outros métodos ali. Por exemplo, grupo nominal. Grupo nominal, todos os participantes participam ali do debate coletivo, expõem suas proposições de maneira sistemática e plenamente autônoma, né? Tá, vamos deixar aqui um pouco de lado, porque pode ser que não seja muito importante para nesse momento. Se vier mais questões tratando sobre o método do grupo nominal, a gente analisa. A análise de tendências, né? Aqui estudo de padrões, tendências ao longo do tempo, a análise de séries temporais, a sequência de pontos de dados, método Delphos. Às vezes aparece isso aqui, técnica de previsão que utiliza a opinião de especialistas. Então, quando falar em Delphos, lembre-se do especialistas. Para outras questões aqui de análise de cenários, tá? Que é o tema aqui específico do nosso edital, está aqui análise de cenários 1.6 dentro do eixo 1. Administração estratégica possui diferentes formas e instrumentos em seu contexto. A esse respeito, as estratégias emergentes ocorrem quando se planeja previamente o que fazer quando surgem diferentes necessidades. Não, pessoal, estratégia emergente não está relacionada a esse planejamento prévio, né? Uma das forças de Porter é o poder de barganha dos fornecedores, em que o fornecedor age visando baixar o preço final do produto. Não, né? O fornecedor ele vai querer vender mais caro e não mais barato, né? Então a gente tira essas duas aqui. A visão de uma organização descreve, do seu próprio ponto de vista, o que ela faz para atender melhor seus gestores. A visão descreve do seu próprio, o que ela faz para atender melhor. Visão não está relacionada a isso, pessoal. Visão é o que ela deseja ser, né? O planejamento por cenários parte do princípio que o futuro é incerto e por isso desenvolve diferentes alternativas para a realidade futura. Legal, isso aqui faz sentido. Uma competência distintiva de uma empresa decorre exclusivamente de fatores tecnológicos. Não, 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 não. Não decorre exclusivamente de fatores tecnológicos. Veja que a alternativa D, aqui, onde fala que o planejamento por cenários parte do princípio que o futuro é incerto e por isso desenvolve diferentes alternativas para a realidade futura. Correto, né, pessoal? É isso aí mesmo. Vamos para mais um pouquinho de planejamento por cenários. O planejamento por cenários permite que planejadores examinem o que é provável e o que é improvável, sabendo que elementos improváveis podem determinar o seu sucesso. Há uma variedade de métodos que auxiliam na construção de cenários. Entre o método de probabilística com tendências modificadas, encontra-se Ó, entre o método da probabilística com tendências modificadas, encontra-se, vamos lá, Primestorm? Não me parece ser. Prospecção? Pode ser. Comparação sistematizada? Pode ser. Lógica indutiva, análise de impactos cruzados. Bom, aqui o negócio já encardiu, né, mais um pouco. É bem específico o método da probabilística com tendências modificadas. Então vamos pela semântica das palavras. Probabilísticas, né, envolve de repente alguma coisa de matemática com tendências, né, você novamente verificando aqui alguns padrões e modificadas, ou seja, de repente você ou o próprio contexto modifica essas tendências. O que seria isso? Que análise seria? Que construção de cenário seria essa? Análise de impactos cruzados? Lógica indutiva? Indutiva vem de dentro para fora? A prospecção, prever aqui, né? Prospecção, falando eu entendo como uma ideia de prever, né? De prever comparação sistematizada. Pessoal, eu vou de análise de impactos cruzados, é um chute, eu não domino essa parte do conteúdo, tá bom? Mas vou de análise de impactos cruzados. Olha, aí deu certo, um chute certeiro. Vamos lá, vamos entender sobre isso. Análise de impacto cruzado é uma ferramenta prospectiva que tem como principal objetivo vislumbrar as possíveis interações entre as diversas variáveis contidas em um mesmo estudo prospectivo. Ok, então é isso aí, no impacto cruzado você avalia o cruzamento dessas diversas variáveis que podem ser modificadas quando você imagina ali um futuro, um cenário futuro. Lógica indutiva se utiliza de exemplos específicos para generalizar e criar regras. Então, sempre que a gente vê indutivo, a gente vai partir do específico para o geral. E o dedutivo é ao contrário, do geral para o específico. Prospecção é conceito relativamente amplo, mas que no contexto da administração está relacionado à identificação e seleção de potenciais clientes para uma empresa.
Nada a ver com o que eu tinha falado ali de prever alguma coisa, né? Comparação sistematizada é realizada através de critérios previamente estabelecidos de maneira sistematizada. O brainstorm ali é a tempestade de ideias. Vamos para a próxima. A pandemia do Covid obrigou as organizações públicas e privadas a se adaptarem e a buscarem soluções no contexto de incerteza, segurança e tal. A técnica de análise de ambiente externo indicada para lidar com o contexto congêneres ao da pandemia do Covid é então, a técnica de análise de ambiente externo, né? Então, a gente poderia pensar no matriz SWOT, PDCA não, BCG não, que é a da vaquinha lá, Balance Scorecard é a das quatro perspectivas. Ah, bom, a análise de ambiente externo, indicada para lidar com contextos congêneres, né? Ou parecidos com o da pandemia. Então, pode ser, também se enquadra aqui a análise de cenários, né? Vamos lá. Aqui, ó, marca alternativa que contém somente aspectos da abordagem projetiva. Projetiva, o que que eu imagino? Você está projetando, certo? Nós temos prospectiva e projetiva. Aqui nós temos algumas diferenças que eu não lembro, que é interessante que a gente saiba para análise de cenários, que é uma você, se eu não me engano, né? Pelo que eu recordo, pouquinho que eu recordo, uma você projeta vários cenários e na outra você projeta só um. Algo assim, tá? Vamos tentar aqui, já que a gente não tem, eu, né, por exemplo, não estou com conhecimento tão apurado nesse assunto, vamos tentar ver se a gente consegue aqui pelas alternativas. Então, a projetiva restringe-se a fatores e variáveis quantitativos, objetivos e conhecidos? Pode ser, tá? Pode ser. Explica o futuro pelo passado? Variações qualitativas, quantificáveis ou não, subjetivas ou não, conhecidas ou não? Ocorrência de futuro múltiplo incerto. Bom, aqui mistura um pouco, né, pessoal? Aqui parece que uma hora fala que é conhecido, outra hora fala que é conhecido ou não, então eu já não iria nessa. Uma visão global, aqui falando da projetiva, né? Variações qualitativas, quantificáveis ou não, subjetivas ou não, conhecidas ou não, ocorrência do futuro múltiplo incerto, futuro atuando como determinante da ação presente. Vamos lá. Restringe-se a fatores variáveis quantitativos, objetivos e conhecidos, explica o futuro pelo passado, considera o futuro único e incerto, utiliza de modelos deterministas e quantitativos. Eu acho que eu vou nessa, tá? O futuro atuando como determinante da ação presente, análise intencional. Tarana. Eu vou de C, pessoal. Beleza, é isso mesmo. Vamos dar uma estudadinha nisso aqui. Ó, projetiva, né? Então a gente tem que pensar assim, ó, prospectiva é uma coisa mais elaborada, projetiva um pouco mais simples, né? Talvez ajude a gente, vamos falar projeto, né? Projeto, um único resultado, lembra ali a diferença entre projeto e processo, a gente pode trazer para cá, né? Projetiva, na verdade, você está projetando lá no futuro. Mas lembra de projeto, lembra de um futuro possível, tá? Tu olha para o passado, né, e determina como vai ser o teu futuro. Já a prospectiva são vários futuros, vários cenários. Tu olha para o futuro, não olha para o passado, como na projetiva. E aqui tu utiliza métodos cruzados e técnica Delphi. O que que é técnica Delphi? A gente viu técnica Delphos, mas e a técnica Delphi? É a mesma coisa? Vamos ver. Método Delphi. Tananã, tananã, técnica baseada em determinado assunto, com um painel, 5 a 10 especialistas. Talvez Delphos e Delphi ali tenha alguma similaridade. Vamos lá, mais um pouquinho. A construção de cenários é uma ferramenta poderosa para o planejamento de uma organização. Dentre os métodos da construção de cenários, a lógica intuitiva tem como fundamento modelos probabilísticos e estatísticos. Acho que não, né? Porque aqui está mais na questão da intuição. Cruzamento de fatores, expectativas elaboradas por especialistas, não sei. As visões de mundos dos gestores, olha, aqui a gente já pode ter um pouco de intuição, né? Cotejamento, né? Aqui o cruzamento, né, de informações qualitativas e quantitativas, o interrelacionamento das tendências e eventos de fatos passados. Ficaria em dúvida entre a C e a E, por conta de que às vezes a tua intuição pode decorrer dessa inter-relação entre tendências e eventos de fatos passados, mas eu vou mais na visão de mundo dos gestores. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, então. Lógica intuitiva, aprendendo aqui com o comentário dos colegas. É uma metodologia que foca nas visões de mundo dos gestores, é um instrumento de percepção de futuro. Essa metodologia entende que as decisões envolvem diversos fatores, não estão sob controle da organização,
não utiliza análises qualitativas. Análise do impacto das tendências, uma metodologia que aqui já é uma outra análise, tá? A gente estava na intuitiva, agora a gente vai falar da análise de impacto das tendências. Metodologia que utiliza modelos probabilísticos, estatísticos, avalia a probabilidade, não são avaliadas interrelações entre os fatores analisados. Considera apenas aqueles fatores que têm maiores informações históricas disponíveis. A análise do impacto cruzado, a gente já deu uma olhada nela, né? Ela vai fazer esse cruzamento de tendências e eventos, né? A análise prospectiva trata-se do método de elaboração de cenário composto basicamente por 6 etapas: delimita o sistema e do ambiente, delimita o sistema e o ambiente, análise estrutural do sistema e do ambiente, lista as condicionantes do futuro, análise morfológica, teste de consistência, ajuste e disseminação, revisão e disseminação. Comentários aqui tirados do professor Stefani, do Estratégia. Mais uma aqui então para fechar, pessoal. Aí deu 10 minutinhos aí de revisão, tá ótimo para essa parte de análise de cenários. A análise afirmativa acima é a cenário alternativa correta quanto ao método estratégico a que se refere. Então aqui, imaginam-se várias histórias a respeito de futuros alternativos plausíveis, consistentes e possíveis, em geral refere-se a futuros. Bom, a gente está aqui tratando de cenários, né? Ó, e essas histórias auxiliam na melhoria, tanto no processo de planejamento quanto na tomada de decisão estratégica. Pessoal, quando começar a falar aqui, ó, imaginam-se várias histórias a respeito de futuros alternativos plausíveis, consistentes e possíveis, refere-se a futuros que apresentem grande incerteza, né? Então a gente tira SWOT, tira questões orientadoras, tira o planejamento estratégico, que na verdade ele é o todo aqui, né? Esses temas que a gente está falando são ferramentas para que se elabore o planejamento estratégico, né? Então vamos atrás da alternativa que seria mais específica aqui para essa questão. Método de tendência e planejamento por cenários. Eu iria planejamento por cenários, né? Então, beleza, fechou. Pessoal, assim, ó, bem basiquinho aqui, só o que pode ser cobrado, planejamento por cenários. Se a gente for ficar resolvendo questão aqui, provavelmente vai surgir uma coisinha ou outra, mas assim, o cerne aqui do assunto é esse que a gente viu. Vamos só a última, então, aqui para finalizar mesmo. Sobre elaboração de cenários estratégicos, assinalar incorreta. O executivo deve considerar que, à medida que o ambiente fica mais turbulento, os cenários tornam-se mais importantes para o processo decisório estratégico. Pode ser, né? Um dos fundamentos da elaboração de cenários é o pensamento estratégico com a idealização de situações futuras possíveis, que não necessariamente tenham alguma interligação com o presente e o passado. O que ele fala que é um dos fundamentos da elaboração de cenários é o pensamento estratégico com a idealização de situações futuras possíveis, que não necessariamente têm alguma interligação com o presente ou o passado. Beleza. Os cenários podem ser analisados em suas situações de mais provável, de otimista e de pessimista, sendo que, para cada variável identificada e analisada, deve-se estabelecer a capacidade de interpretação, bem como o tempo de reação. Pode ser. A abordagem prospectiva de desenvolvimento de cenários caracteriza basicamente por restringir-se a fatores variáveis quantitativos, objetivos e conhecidos, bem como explicar o futuro pelo passado. Não, né, pessoal? A gente viu que essa aqui é a projetiva, né? Essa prospectiva ela é mais complexa. Então, a gente já tira aqui a A, e a B e a C como ensinamentos, né? Então, o executivo deve considerar que, à medida que o ambiente fica mais turbulento, os cenários tornam-se mais importantes. Então, beleza. Um dos fundamentos da elaboração de cenários é o pensamento estratégico, com a idealização de situações futuras possíveis, que não necessariamente têm alguma interligação com o presente ou com o passado. Os cenários podem ser analisados em situações de mais provável, otimista e pessimista, sendo que para cada variável identificada e analisada, deve-se estabelecer a capacidade de interpretação, bem como o tempo de reação. Fechou, pessoal. Essa foi a nossa revisão, pequena revisão aqui de análise de cenários.